No ar, Revolução Espírita, um novo programa para você acompanhar. Este livro, Revolução Espírita, a Teoria Esquecida, de Allan Kardec, escrita pelo Paulo Henrique Figueiredo, será a base destes programas. Eu sou a Cristina Sarraf e o Paulo Henrique Figueiredo, obviamente, está aqui conosco e ele vai ser questionado por mim ou por vocês sobre as questões que ele apresenta dentro do livro. E olha, tem coisa muito interessante. Paulo Henrique, que tal a gente falar hoje sobre a Revolução Espírita em relação à crise moral, às dificuldades que o mundo está vivendo? O Espiritismo tem resposta para isto? O objetivo do livro é exatamente falar a respeito disso. Nós estamos vivendo, inegavelmente, uma crise moral e social. Os problemas são relatados todo dia aí pelos jornais. A gente vê as dificuldades de inserção dos jovens na nossa sociedade, o preconceito, a relação com os animais e a natureza. Essa é a questão. Uhum. Os problemas estão expostos. Na mídia, constantemente, a gente está vendo dificuldades. Existe vontade de conserto. Hoje, a conscientização está muito grande. O que nós não estamos tendo clareza é na solução. O que é que pode resolver isso? Essa pesquisa que nós fizemos, que, como você falou, já durou mais de 20 anos. E a resposta que os espíritos deram para Kardec está esquecida. Por isso o título, né? A Teoria Esquecida de Allan Kardec. E a coisa boa é que a recuperação da teoria proposta na época de Kardec é a solução para as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje no mundo. Então, mas não parece assim muito trazer para o Espiritismo uma salvação para a humanidade? O Espiritismo, ele vai esclarecer a questão moral a tal ponto que a gente tem uma clareza das coisas que devem ser feitas para que a gente consiga encontrar uma solução para os problemas do mundo. Uhum. Então ele não é a resposta, ele esclarece a resposta. A própria maturação da humanidade e a evolução do nosso planeta vai naturalmente levar para isso. A vantagem do Espiritismo é explicar com clareza a solução. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, porque veja, eu gostaria assim até que você trouxesse o seu parecer em relação à evolução histórica da humanidade. Porque as coisas que acontecem hoje, elas não começaram hoje, elas estão vindo de trás, não é isso? Todas as questões morais, científicas, humanas, o que for. Então, como é que você vê o mais para trás na história possível, o mais antigo em relação às dificuldades de hoje ou às soluções dessas dificuldades? Nós vamos ter que retornar um pouco no tempo. Quando surgiram as primeiras grandes tradições filosóficas que acabaram dando origem às religiões. Hoje nós falamos as grandes religiões, mas quando elas surgiram, elas eram as filosofias adotadas por aqueles povos no passado. Sim, né? Com certeza. As maiores tradições, elas estão ligadas à Bíblia, que é o registro que nós temos do povo hebreu, que acabou culminando com o cristianismo. E nós temos no Oriente também algumas tradições, mas essas bem marcadas pela reencarnação. E mais antigas, né? Todas elas iniciaram no começo das civilizações. A questão é a seguinte, quando elas surgiram naquele tempo, as diferenças, os preconceitos, né, eles estavam justificados pelo entendimento do que era a humanidade. O que hoje nós estamos revendo, o que a humanidade está querendo superar, que são as grandes contradições da nossa sociedade, na época eram justificadas. Então, quando a gente vai pegar a Bíblia, por exemplo, nós vamos ter a historinha de Adão e Eva, né, da queda do paraíso, né? Isso. Ou seja, o ser humano na Bíblia, ele é relatado como se ele tivesse sido criado perfeito, num ambiente perfeito, e perdeu o direito a vivenciar tudo aquilo por uma escolha equivocada, por um erro. Mas não repete, por exemplo, a questão assim dos demônios que são anjos caídos? Não é uma repetição de conceito? Exatamente. Agora, as diferenças da sociedade, elas vão ser justificadas como se aquilo fosse natural. Então, as elites e um povo todo trabalhando e sofrendo era encarado como se fosse uma escolha de Deus.
Caminhou para que o sofrimento fosse algo aceito, algo necessário, algo que fizesse parte do cotidiano, né? Então, o fato de que foi criado, por exemplo, perfeito, mas comete um erro, aí você tem que ser punido, é essa a ideia. Essa característica toda, essa interpretação, ela vai dar origem a uma moral que é conhecida como moral heterônoma. Vamos heterônoma, repetir. moral heterônoma. Heterônoma, presta atenção nisso. Isso, heterônoma, porque a lei, aquilo que você deve seguir, está fora. Então, o nome, ele foi criado esse nome pelo filósofo Immanuel Kant. Então, ele quis explicar que todas as tradições filosóficas, e até mesmo o materialismo, vão aceitar que o indivíduo tem que seguir uma lei que é externa. Esse raciocínio, então, está impregnado na nossa sociedade desde as primeiras civilizações. E hoje, inclusive, ela é vista como sendo uma solução, mas uma solução que não traz resultados. Vou explicar. Por exemplo, a gente está vendo hoje uma série de comportamentos que não são aceitos, né? Você pega, olha, o não respeito aos outros, o pessoal que, vamos fazer uma festinha, ouvir música. E aí você não respeita os outros, entra à noite, a questão dos roubos, as prisões cheias. Então sempre está se imaginando a solução na seguinte questão: olha, vamos colocar leis mais rígidas, vamos ampliar as leis e proibir mais coisas, vamos aumentar as prisões. Então, o que significa isso? A heteronomia é esse o raciocínio. Entendo. Você, para alterar o comportamento de uma pessoa, tem que castigá-la. Isto. E para castigá-la, você tem que estipular leis que a pessoa vai ter que... se você fizer o que a lei manda, você vai ser recompensado. Se você não fizer, você vai ser castigado. Essa relação, que é muito presente e é amplamente conhecida, porque a gente convive com ela há milhares de anos, é caracterizada pela moral heterônoma. Quer dizer, a pessoa obedece regras para ela ser premiada e se não obedece vai ser punida. Exatamente. Essa visão da moral heterônoma, ela esteve presente, então, durante milhares de anos nas civilizações, seja no Ocidente, seja no Oriente. Nós demonstramos ela na Bíblia, mas a gente também tem que levar em consideração as religiões orientais que são reencarnacionistas, que consideram que a vida não é uma só. Isso. Mas a interpretação do que significa a reencarnação no passado é muito diferente da atual. Sim. Então, para que a gente vá falar a respeito disso, é preciso estudar essas religiões, se você quiser saber o sentido original, né? Então, como elas foram criadas há muito tempo atrás, não havia um sentido de evolução. Então, quando o indivíduo ele mergulhava no ciclo das reencarnações, ela tinha dois sentidos. Se você cometia atos equivocados, você vai caindo numa involução. Você vai regredindo. E quando você faz os atos corretos, você vai caminhando para a evolução. Então é muito parecido com o outro raciocínio. Também é a heteronomia. Escuta, tem uma diferença muito grande nesse conceito de reencarnação com o espiritismo. Mas a gente poderia falar nisso daqui a pouquinho? Isso. Nós vamos entrar no assunto e mostrar o que é que o espiritismo oferece de diferente de tudo isso que nós estamos conversando agora. Então, e você vai pensando no assunto. Você é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.